Deus seja louvado. Permaneça sentado como você está, sem problema nenhum. Gostaria de externar que eu estou muito feliz pela oportunidade de estar ministrando no culto de doutrina aqui da nossa sede. Agradecer a oportunidade ao nosso pastor e dizer a ele que eu amo 100% ele do tanto que ele me ama. Pastor Zaniel, muito obrigado. Pastor Sérgio, todos os meus amigos ali, obreiro, pastor Cléo, profeta de Deus, meu querido amigo pregador José, meu querido pastor que me ligou hoje para falar comigo, glória a Deus por isso. Irmão Everaldo, presbítero Everaldo, Deus lhe abençoe, o senhor e a sua família. Meus irmãos, eu estou muito alegre mesmo, que Deus abençoe vocês, no tanto que vocês têm orado por mim, e que tudo aquilo que vocês têm pedido ao Senhor pela minha vida, que retorne 100 vezes mais na vida de vocês também, amém? Por gentileza, Salmo de número 23, Salmo que todo crente conhece. E sem sombra de dúvidas, eu vou aprender junto com vocês muita coisa do céu. Salmo de número 23, quem achou diz amém. Já está ali no telão, para quem quiser acompanhar lá. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e guia-me para águas tranquilas. Restaura-me o vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me alcançarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Bem, curva a tua cabeça rapidamente. Deus, nós te agradecemos pela porção do maná que o Senhor tem nos dado hoje, e glorificamos o teu nome por toda a boa dádiva e perfeição que emana do céu para a terra e que há de se manifestar no meio de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. A palavra salmo é uma palavra muito interessante. A palavra salmo vem do hebraico terrilim, que significa cântico, louvor, música entregue a Deus. Portanto, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos observar que essa palavra ela tem uma semelhança com a palavra oração no hebraico. A palavra oração no hebraico é tefilim e a palavra louvor, terrilim. Observe comigo que houve a mudança de apenas uma sílaba, houve a mudança de apenas uma letra. E acontece que, por haver a mudança de alguma letra, compreende-se que há um casamento entre o louvor e a oração. E daí nós passamos a entender que existem louvores que se tornam oração, ou que existem orações que se tornam em louvores. Quando nós passeamos pela Bíblia, nós vamos encontrar muitos homens de Deus que ou oraram e depois louvaram, ou louvaram e depois oraram. O que dizer de Moisés? Moisés está passeando, está caminhando, está enfrentando a dificuldade do deserto, está enfrentando algumas coisas que talvez ele não esperava. E a Bíblia vai dizer que de repente Moisés começa a conversar com o Senhor. E a conversa de Moisés é transcrita e posteriormente se torna um salmo. Nós vamos observar que Jesus ele sobe o monte do Getsêmani para orar. No convite ele declara, vamos subir o monte para orar, a intenção é a oração, sim ou não? Mas Jesus desce do monte adorando em louvor, sim ou não? O texto diz, e cantou Jesus um louvor e partiu para o jardim, sim ou não? Então nós compreendemos, irmão, que a oração e o louvor têm um casamento, tem uma singularidade. E acontece que quando nós falamos que a oração e o louvor têm certo casamento, nós compreendemos que existe um Deus que recebe essa adoração, que recebe esse louvor e que escuta essa oração. O maior exemplo bíblico que nós vamos ter de um salmo, de uma oração ou de um louvor, na sua intimidade com Deus, é o exemplo que nos passa o nosso querido irmão José, Yosef.
Yosef, ele compôs um salmo, e esse salmo está através do nome dos filhos, Manassés e Efraim. Quando se junta o nome Manassés e Efraim em hebraico, você vai ter um salmo. O salmo é: Deus me fez esquecer os dias difíceis na casa de meu pai e todo o sofrimento na terra do Egito. Você observa que a verdade é que José, na hora de colocar o nome dos filhos, ele passou o seu sofrimento em adoração para o nome dos filhos. Só que o exemplo que eu estou passando para os irmãos, que é da intimidade do Deus para o salmodiador ou para o orador, você observa em Jacó. A Bíblia diz que Jacó chama José e diz assim: José, diga para mim o nome dos teus filhos. Aí José vai dizer: o nome do meu filho, Efraim, o nome do segundo filho, Manassés. Jacó entende, que é hebreu, que ali está havendo um salmo, está havendo um louvor, ele está entoando algo que lhe angustiava. Aí sabe o que Jacó vai fazer? Jacó olha para José e diz assim: José, a partir de agora, Manassés e Efraim não é mais teu. A partir de agora, Manassés e Efraim vão ser contados como meus filhos. Observe comigo que o pai está adotando não somente os filhos, mas o salmo do filho para ele. Por quê, pregador? Porque aquilo ali é a tipologia do Deus que tu serve, adotando a tua dor para ele, pegando o teu sofrimento para ele, pegando a tua angústia para ele. Sabe quando tu dobra o teu joelho, tu não consegue orar, dá vontade de cantar, dá vontade de cantar, dá vontade de cantar, mas a oração não sai. É Deus que está do teu ladinho dizendo: continua cantando que eu estou entendendo a oração, continua adorando que eu estou entendendo a oração, continua me glorificando que eu estou entendendo a tua oração. Deus, eu não tenho palavras para te entregar, continua louvando que eu estou entendendo a oração. Da mesma forma acontece quando queremos cantar e não conseguimos, mas nós dobramos o joelho e temos tanta palavra para falar para Deus, tem tanta coisa para falar para Ele, e Deus está do teu ladinho dizendo: tu está orando e eu estou entendendo a tua adoração. Tu está orando e tu está entendendo a tua adoração. E acontece, irmão, que adorador não procura Deus. Como é que é, pregador? Adorador não procura Deus. Adorador é Deus que procura. Foi Jesus que disse no Evangelho de João, capítulo 4, porque tais adoradores o meu Pai procura. Como é que é, pregador? Os verdadeiros adoradores são procurados por Deus na face da terra. É como se Deus passeasse no meio de nós, pastor Gerson, procurando os adoradores. Aí tu compreende, olha para cá, irmão. Aí tu compreende, porque não é Moisés que convida a Deus para ir para o monte, é Deus que chama Moisés para o particular. Aí tu entende, porque não é Gideão que chama a Deus para a intimidade, é Deus que chama Gideão para conversar com ele, é Deus que procura. Aí tu entende, porque não é a mulher samaritana que vai até Jesus, é Jesus que vai até a mulher samaritana. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: Deus te procura adorando em todos os ambientes da tua casa, em todos os ambientes do teu trabalho e em todos os ambientes dessa igreja. Mas, pregador, eu entendi que há um relacionamento da oração com o cântico, amém. Compreendi também que existe um relacionamento do Deus que recebe para comigo que entrego, amém. Entendi também que existe uma diferença no verdadeiro adorador. Que diferença? É que o meu Pai está me procurando. Mas aqui é o Senhor, é o meu pastor, sim. A gente sempre acredita que o Senhor é meu pastor, é o verso mais forte. Sim ou não? E a gente acredita porque muito se multiplica a ideia. Sim ou não? Se eu falar que o vermelho é verde, todo mundo vai falar que o vermelho é verde. Se muito insistir que o vermelho é verde, uma hora todo mundo vai acreditar que o vermelho é. Só que olha o verso 6, irmão. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua casa. Não, você não entendeu. Não é eu que procuro a misericórdia aqui.
Não, você não está compreendendo. Não é eu que procuro a felicidade aqui. O texto está dizendo que a felicidade e a misericórdia me acompanharão. São eles que andam comigo. Como assim, pregador? Esse salmo é um salmo de direção. Em todos os versos do Salmo 23, você compreende que a ideia do salmo é um salmo de direção. E há no mínimo 4 direções para nós aprendermos essa noite no Salmo 23. Se nós compreendermos essas 4 direções, nós alcançaremos o que está escrito no versículo 6. O quê? A bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. A primeira direção que o Salmo 23 nos dá é a direção no meio da bonança. Diga, a direção no meio da bonança. Pregador, onde é que está esse versículo? Está no verso de número 2. Em verdes pastos me faz descansar e me guia para as águas tranquilas. Verdes pastos é o alimento da ovelha. Porque o salmista que aqui adora, ele se coloca na posição de ovelha e o seu Deus na posição de pastor. E ele começa a adoração aqui no verso de número 2, dizendo que Deus, olha para cá, que Deus, ele faz ele descansar em verdes pastos. E que Deus dá a direção para ele, para águas tranquilas. Podem ter muitos verdes pastos, preste atenção, podem ter muitos verdes pastos, podem ter muitas águas tranquilas, mas o Deus que ele serve não guia ele para qualquer pasto, não guia ele para qualquer água. O Deus que esse salmista serve, guia ele para uma água que causa tranquilidade, conduz ele para um pasto que lhe dá descanso. Por quê? Porque o sentido da prosperidade aqui no verso não é qualquer prosperidade, é a prosperidade que emana de Deus. Que pregador? Ele está dizendo que a prosperidade que emana de Deus te dá paz, te dá tranquilidade, te faz descansar, faz tu ter um sono reparador, te faz tu ter uma mente tranquila. Por quê? Porque prosperidade nós podemos alcançar de muitas formas, irmão. Tanto o ímpio quanto o crente prospera, sim ou não? E qual é a diferença? A diferença é que a prosperidade do crente não traz tribulação. A prosperidade do crente não traz depressão. A prosperidade do crente não traz divórcio. A prosperidade do crente não traz rompimento de amizade, rompimento familiar. A prosperidade do crente, irmão, ela não traz desigualdade no meio dos iguais. Como assim, pregador? Quando o crente prospera na presença de Deus, ele continua em paz, ele continua dormindo tranquilo, porque o pasto que Deus deu para ele é um pasto de descanso. A água que ele bebe é uma água que traz tranquilidade. O ímpio prospera e se divorcia, o crente prospera e se mantém firme. O ímpio prospera e ele se separa, o crente prospera e ele se mantém fiel. Pega na mão de quem está do teu lado e diz para ele assim: irmão, tem dia ruim para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Fala para ele. Só que quando Deus for te prosperar, vai ser diferente do ímpio. Quando Deus for te prosperar, teu casamento não vai entrar em ruína, irmão. Quando realmente for Deus te prosperando, porque tem muita tática hoje em dia, sim ou não? Tem que conver que tem muita tática hoje em dia, sim ou não? Sim. De repente o irmão está aqui no meio da igreja e ele resolve fazer um negócio errado aí. Resolve entrar pelos caminhos meio estreitos, que não é de Deus. Não, eu vou por aqui, porque por aqui eu vou prosperar mais rápido. Calma, irmão. Tu até vai pegar no dinheiro, mas tu não está entendendo o sentido da prosperidade. O sentido da prosperidade é crescer e não perder nada que Deus te deu. Se a prosperidade que tu está abraçando é uma prosperidade que tu até coloca no bolso, tu até coloca na conta bancária, mas a tua família vai de mal a pior, teu ministério está descendo ladeira abaixo, tudo que tu toca não dá certo,
tudo que tu planeja dá errado, a congregação não vai para frente, os irmãos não te escutam. Presta atenção, tem algo de errado na tua prosperidade, porque o pasto que Deus prepara, ele causa descanso na vida do crente. Ele faz o crente descansar, ele faz o crente ficar tranquilo, faz o crente ter paz, porque tem um Deus dando direção para ele. Segunda direção que o Salmo 23 vai nos apresentar é a direção diante da maldade. Sim, o verso de número 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pregador, você está dizendo que tem 4 direções aqui, preste atenção, porque tu estás A ideia não é que o salmista está no vale da sombra da morte. Ele está cogitando. Ele está dizendo: eu não estou lá. Mas se eu tivesse, ainda que eu ande, ele não está. Se eu tivesse no vale da sombra da morte, eu estaria tranquilo. Por quê? Porque tu estás comigo, irmão. Isso aqui é tremendo. Porque o salmista está dizendo que a garantia de tranquilidade diante de dias maus, de dias de doença, de dias de vírus, de muitas dessas coisas que são um pouquinho ruins, é a presença de Deus na nossa vida, irmão. Sim, é a presença de Deus na nossa vida. Como não lembrar do nosso querido irmão Moisés olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Se tu não for, a gente não sobe. Se tu não estiver comigo, a gente não avança. Se o Senhor não segurar na minha mão, a gente não a levanta ao pé. Porque eu só vou entrar se o Senhor for comigo. Moisés está passando que ideia? A ideia de quem entendeu que a presença de Deus deve estar conosco em qualquer momento. Como não lembrar de Pedro, irmão? Pedro, querido irmão Pedro, futuro pastor presidente da igreja primitiva. Como não lembrar de Pedro, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, se tu és o Cristo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Que isso, pregador? É Pedro dizendo: eu sei que tem água, eu sei que a condição não é boa, eu sei que isso aqui é sobrenatural, mas se tu estiver comigo em cima dessa água, eu acredito que eu ando sobre ela. O que dizer de Paulo dizendo aos romanos: irmão, por muitas vezes eu tentei ter convosco, mas fui impedido pelo Senhor. Como assim? Paulo acaba declarando que sempre que ele tentava ir para Roma, a presença de Deus descia e dizia: não vai, vão te matar, não vai. Irmão, você quer ter sucesso diante do dia mau? O segredo está na presença de Deus. Pega na mão do irmão, por gentileza, e diz assim: irmão, o segredo está na presença de Deus. O segredo está na presença de Deus. Sabe qual é o problema da geração no século 21? É que a gente deixa para buscar a Deus a partir do dia mau. Quando a tribulação chega, quando a doença bate na porta, a gente quer buscar Deus. O irmão estava bem, não vinha para culto, não orava, não fazia nada. Mas adoeceu, o irmão virou pentecostal. Você acha graça? É dos crentes que a gente está falando, é da gente. A doença bateu na porta da casa, o irmão virou um obreiro de oração. Virou assíduo. O irmão começou a telefonar para o pastor dele: pastor! E o pastor: meu filho, tu estava sumido, rapaz. Não, pastor, é que eu estou doente. Irmão, crente não deixa a tribulação bater na porta da casa para buscar a presença de Deus.
Antes da doença bater na porta da tua casa, a presença de Deus já tem que estar contigo. Por quê? Porque no dia em que a doença bater na porta da tua casa, tu vai olhar para a doença e vai dizer, não tem problema, eu sei quem está me dando direção, eu sei quem está andando comigo, eu sei quem vai entrar comigo no vale, eu sei quem me acompanha no deserto, eu sei quem vai atravessar essa prova comigo, porque maior é aquele que me direciona do que a doença que tenta me tirar a paz. Devemos buscar antes, não durante, é antes, não é no meio, é antes. Olha para o teu irmão e diz assim, irmão, você está bem? Fala para ele, busque a presença de Deus. Fala para ele, busca a presença de Deus. Tu está bem? Pergunta para ele, está bem? Então busca a presença de Deus, fala para ele. A terceira direção que a palavra de Deus nos dá é a direção no meio da exortação. Agora apertou o cinto, né, irmão? Eita glória, o varão disse. Agora apertou o cinto. É a direção no meio da exortação. Porque o complemento do Salmo de número 23, no verso 4, vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que estudante da Bíblia sabe que vara e cajado é para quê? Não é para bater? Sim ou não? É para bater. Não é para guiar, meu querido pastor Clésio. É para bater. Mas olha o que o salmista disse. Para mim, a tua vara e o teu cajado é consolo. Isso aqui é um crente que sabe apanhar da palavra. Ele sabe ser exortado, esse irmão aqui que está cantando. Esse irmão que está cantando aqui, ele ouve e não fica emburrado não, irmão. Ele ouve e fica alegre. Esse irmão aqui, quando apanha dentro da palavra de Deus, quando ele apanha, ele não fica atribulado, quer largar a igreja, quer parar. Não, esse irmão aqui é diferente. Por quê? Porque ele compreende que vara e cajado é para exortar. Mas a Bíblia diz que Deus só exorta o filho que ele... Então, quando Deus te exorta, é uma prova de amor. Quando Deus te exorta, é uma prova de amor. Não, Deus não está chateado, não. É uma prova de amor. É porque Ele te ama que Ele te exorta. É porque Ele te ama que Ele te chama a atenção. Agora, vamos ser sinceros, irmão. Para encontrarmos consolo diante de uma exortação, nós temos que ser obedientes no mínimo. Temos que, no mínimo, ser obedientes. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos apresenta um exemplo muito claro. A Bíblia vai dizer que no dia em que Jesus multiplicou pão e peixe, Jesus pregou uma mensagem pesada, dura, extensa. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Senhor, duras são as tuas palavras. Eles reclamaram. Jesus olhou para eles e disse assim: se vocês não gostam da minha mensagem, arruma a mala e vai para casa. Lá vem os discípulos virando a costa aqui, ó. Aí se levantou o irmão Pedro. O irmão Pedro levantou e disse assim: Senhor, continua batendo que está gostoso. Porque para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que é isso, irmão? É crente que sabe ser exortado. É crente que sabe ser puxado a orelha. É crente que apanha dando glória. Você está exortando na palavra, ele está dando glória. Você está dizendo que está errado, ele está dando aleluia. Você está corrigindo ele e ele está glorificando e dizendo: fala, Senhor. Pergunta para o teu irmão: tu sabe ser exortado? Não, porque se o pastor te exorta e tu fecha a cara, tu ainda não sabe. Se o teu líder te exorta e tu fecha a cara, tu ainda não sabe. Quem sabe ser exortado apanha sorrindo. Porque ele compreendeu que aquilo é o exercício do amor de Deus na vida dele. Você tem coragem, irmão? Você tem coragem? Você tem coragem? Então levanta a mão para cima e diga assim: me exorta, Senhor. Me corrige. Eu quero ser mais crente. Eu quero ser fiel. Eu quero viver a tua palavra.
Eu quero ir morar no céu. Eu quero passar na porta estreita. Eu quero subir para a morada que teu filho preparou para mim. Vai doer, mas vai tratar. Então fala, Senhor. Se for para tratar, então fala. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes a gente está igual Saul. Saul. O profeta chegou e começou a ouvir mugido de vaca. E a ordem de Deus para Saul foi o quê? Mata tudo. Não é para trazer nada, sim ou não? O profeta chegou e começou a ouvir mugido. Irmão, por algum tempo, quando eu li aquela passagem, eu ficava pensando, Deus, por que quando o profeta chegou, tu fizeste esses animais começar a fazer barulho? Estava calado, o texto diz que estava calado, pastor. O profeta chegou, os bichos começaram a falar. Começou a fazer barulho. Samuel olhou e disse, de onde é esses bichinhos aí? Ele disse, é que eu trouxe da guerra. Mas Deus não mandou tu matar? Ele disse, Irmão, Deus estava fazendo muita coisa a fazer barulho na vida de Saul, porque ele precisava tratar. Tem muita coisa que faz barulho na tua vida, e não é porque Deus é mau, é porque Deus quer tratar com você, é porque Deus quer te alinhar, é porque Deus quer te ver passando pela porta estreita, é porque Deus quer que tu entre no céu. Não murmura se Deus fizer algumas situações começarem a gritar na tua vida. Como assim, pregador? Aonde tu precisava melhorar, começa a te chamar a atenção, começa a te perturbar, alguém começa a te cutucar, os irmãos começam a dizer, irmão, tu precisa tratar isso aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa se alinhar aqui. Não fica com raiva do irmão, não. Te alegra. É Deus fazendo aquilo fazer barulho na tua vida para tratar com você. Irmão, Jesus disse, a minha intenção e a minha vontade é que nenhum de vós se percam. Eu tenho uma notícia para te dar. O maior desejo de Deus é ver tu entrando no céu pela porta da frente, glorificando Hosana nas alturas. Oh glória, dizendo tragada foi a morte pela vitória, glorificando com a igreja e dizendo obrigado, Senhor. O desejo de Deus é ver tu entrando no céu. É no céu, meu irmão. Irmão, nós vamos para a última direção aqui, rapidinho. Direção diante do inimigo. Isso aqui é tremendo. Tu preparas um banquete para mim na presença do meu inimigo. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice faz transbordar. Não é nada disso que tu está pensando. Porque eu já olhei na cara de alguns que pensaram assim. É recalque isso aí, né? Isso aí tem a ver com recalque, pregador. Ele estava tão cheio de Deus, tão ousado, que ele disse, bota o inimigo na minha frente, que agora eu quero ver ele me peitar com azeite. Não é isso não, irmão. A ideia desse versículo é uma ideia muito interessante. Por quê? Olha para cá. Esse versículo está falando do inimigo. Só que, como eu disse no início, esse salmo ele retrata um salmista que se põe na posição de ovelha. Amém? E ele coloca Deus na posição de pastor. Amém? Então o inimigo aqui não é o inimigo do Davi. O inimigo aqui é o inimigo da ovelha. E quem é o inimigo da ovelha? Quem é o inimigo o maior inimigo da ovelha? Quem é o maior inimigo da ovelha? Não ouvi. Não ouvi? O maior inimigo da ovelha é a mosca. A mosca, pregador, a mosca. Segundo David Stein, um rapaz que escreve dentro da linha judaica, ele vai dizer que o maior inimigo da ovelha era a mosca. Por que a mosca? Porque a mosca chegava e defecava no nariz da ovelha. E como a ovelha não tem mão para limpar,
as ovelhas começavam a dar cabeçada dentro do curral, uma tentando se limpar da outra. Você pegou o mistério aí? As ovelhas começavam a entrar em atrito dentro do curral, porque a mosca tinha defecado no nariz. Só que o pastor sabendo, ó para cá, o pastor sabendo que o maior inimigo da ovelha era a mosca, sabe o que ele fazia? Ele ungia a cabeça da ovelha com óleo. Porque o óleo era repelente da mosca. Ele ungia com óleo, e quando a mosca chegava perto, ela sentia o aroma do óleo ungido, e ela ia embora. Então o sentido aqui é de comunhão, não é de inimizade. Ele diz, põe um inimigo na minha frente, mas primeiro tu unge minha cabeça com óleo. E faz meu cálice transbordar de azeite. Por quê, irmão? Porque tem duas ideias a nós aprendemos aqui. Primeira ideia, que ovelha que tem cabeça ungida, ela não bate cabeça com outra. Crente que tem a cabeça ungida, ele não bate cabeça com crente, irmão. Esse negócio de estar com conversa fiada, fofoquinha, diz não. Crente que tem a cabeça ungida, ele não senta nessas rodas não, irmão. Crente que tem a cabeça ungida, ele não presta atenção nisso não. Crente que tem a cabeça ungida é diferente. Por quê? Porque quando a ovelha tem cabeça ungida, ela até tenta dar de cabeça, mas desliza por causa do azeite. Irmão, Deus está te exaltando, que te exalte. Deus está te levantando, que te levante. Deus está te honrando, que te honre. Não é interessante batermos cabeça aqui dentro. Olha para quem está do teu lado e diz para ele, irmão, quem tem a cabeça ungida é diferente. Fala, quem tem a cabeça ungida é diferente. Quem tem a cabeça ungida está no Salmo 1, pastor Sérgio. Está no Salmo 1, ele não senta na roda dos escarnecedores, ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Quando alguém chegar contigo e falar, vamos falar mal do ciclano, tu olha para ele e diz, eu não tenho tempo porque minha cabeça está ungida. Vamos falar mal da irmã, não dá para mim, Deus ungiu minha cabeça com óleo da unção. Quando alguém chegar para ti e falar, vamos de disse-me-disse, não dá. Porque minha cabeça foi ungida. Agora, irmão, compreenda. Quando ele diz, coloca uma mesa na presença do inimigo, ele está falando da mosca. Não é do teu irmão aqui não. Por que está dizendo? Porque às vezes o irmão passa um probleminha com o outro. Vai orar de madrugada, pega o Salmo 23. É ou não é? Dobra o joelho e diz aqui, Senhor, unja a minha cabeça com óleo. Meu cálice, prepara uma mesa na presença daquele irmão que não gosta de mim. Ele é o meu inimigo, Senhor. Ele é o meu inimigo. Prepara uma mesa na presença dele. Não é na presença dele, é na presença da mosca. A mosca é a tipologia do diabo, o inimigo, irmão, que tenta semear contenda no meio do arraial do povo de Deus. Quando ele diz assim, coloca eu na frente dele numa mesa, ele está dizendo assim, é para me olhar na frente dele e dizer, aqui ninguém bate cabeça, aqui não tem contenda, aqui não tem fofoca, aqui não tem disse-me-disse, porque verdadeiramente o pastor ungiu nossa cabeça. E agora eu me pergunto uma coisa, como é que alguém que se diz cheio da unção está envolvido num negócio errado desse? Como é que alguém que é cheio de Deus está envolvido numa estralha dessa? Eu sou do manto, eu também. Sou do manto da palavra. Do manto da palavra, porque a Bíblia diz que é a palavra que dispersa a labareda de fogo da igreja. Eu sou do manto da palavra. Não tem manto maior que esse aqui. Tu é do manto da palavra. Mas que manto é esse que tu participa, meu irmão? Quando tu sai daqui. Que é um manto que tu só vive em fofoca, só vive em contenda, só vive envolvido em conversa, só vive envolvido em escândalo. Todo mundo, tu sabe, a vida não é de Deus isso aí, meu irmão. Deus não te quer nessa roda. Deus te quer na roda das ovelhas com a cabeça ungida.
Quem anda dando cabeçada por aí é bode, irmão, não é ovelha. Ovelha tem cabeça ungida, ovelha não bate cabeça. Ô glória! Até para exortar a ovelha é gostoso, porque a ovelha tem a cabeça ungida, e você fala da palavra para ela, e ela diz, continua falando que está bom, continua exortando que está gostoso, continua batendo que é Deus falando comigo, porque Deus verdadeiramente ungiu a cabeça dela. Pregador, e para mim o Salmo 23 era sobre bênção. Era sobre vitória, porque eu li aqui no primeiro, que está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, não tem salmo melhor para te ensinar a direção de Deus na tua vida, no teu cotidiano. Olha para quem está do teu lado e diz para ele assim, meu irmão, o verso de número 6 vai ser profético na nossa vida a partir de hoje. Se nós cumprirmos essas 4 direções de Deus, o verso de número 6 vai ficar na nossa vida encravado. O que vai ficar encravado? Levanta a mão que eu vou ler profetizando. A felicidade e a misericórdia, por onde tu for, ela vai te perseguir. Ela vai te perseguir, ela vai te perseguir. Tu vai pisar no teu trabalho e a misericórdia e a felicidade vai estar sobre a tua cabeça. Vai pisar na igreja, felicidade e misericórdia na tua cabeça. Vai entrar no hospital e a misericórdia, a fidelidade e felicidade estará na tua cabeça. Ô glória, fique de pé. Darabashurikanarabahaya. Urabahaya shai. Se você acha que você está falhando em alguma dessas direções, você não precisa de muito não. Você só precisa da direção de Deus. Não tem nada de... não, irmão, o evangelho é simples. A gente não precisa de invenção, o evangelho é simples. Nós estamos falando da história do Jesus que sentava no meio dos pescadores com a mão tudo pitiu, já imaginou? E Jesus sentando no meio dos irmãos com a mão tudo pitiu para comer peixe junto com eles. Me dá um pedaço do peixe aqui, e ele pregando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz para mim teu jugo, que eu coloco o meu em ti. O meu, ele é manso, suave, humilde, ele é leve. O evangelho é humilde, o evangelho é simples. A intenção dessa mensagem, meu irmão, não é bater em você, longe de mim bater na noiva do Cordeiro. Longe de mim. Que é isso, pregador? Isso aqui é a manifestação do amor de Deus. De um Deus que quer ver tu entrando no céu. De um Deus que te quer nas moradas eternas. De um Deus que deseja a tua salvação. De um Deus que não quer perder a tua alma por nada. Ora comigo, ora. Ora, vamos pedir direção de Deus aqui hoje, vamos pedir direção, diga comigo, Deus, aonde me falta, coloca a direção da tua parte, direção, eu quero entrar no céu, ora comigo, eu quero entrar no céu, eu quero morar em cima, Senhor. Longe de mim está na roda da contenda. Eu quero estar na roda de direção daqueles que têm a roupa branca, que a mão brilha como o sol ao meio-dia. Tem gente chorando. Pode chorar que é de graça. Enquanto eu pregava, tinha uma nuvem aqui no meio de nós. Mas tem uma nuvem aqui, eu acho que foi a primeira a chegar no culto hoje. Deus estava te aguardando para esse momento. Anamashuri kalabahaya. Urebikian chomonorabakalabakandarabaia. Deus,
Dá direção para os meus irmãos aí agora. Dá direção para ele seguir na empresa dele, o empreendimento dele. Aonde ele tocar as mãos a partir de hoje, ele toca sob a direção daquele que ungiu a cabeça dele. Aonde ele entrar, ele entra com a direção da tua presença. Aonde ele sair, ele sai na direção. Entra na direção, pisa na direção, caminha na direção, corre na direção. Direção de Deus, direção de Deus, direção. Deus, dá direção para esse meu irmão agora. Agora, agora. Quem fala em línguas estranhas, ora em línguas estranhas comigo agora. Urabacala bacana na come na cana na plome na cana na plome na cala bacala basai. Uribiarra. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô sentindo ele aqui. Renova, 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 renova. Enche, 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 enche. Deus está respondendo a oração de algumas pessoas aqui. Deus está dando resposta de oração para pessoas aqui. E Ele manda eu dizer: acalma teu coração e descansa. Porque eu sei aonde tem água para você descansar. Eu vou adiante da peleja. Quebra o arco, despedaço a lança, joga os carros e cavaleiros no fogo e mostro quem é Deus. Já vou devolver, prometo, mas antes de eu devolver, tem algum irmão que quer reconciliar ou aceitar Jesus aqui? Pregador é culto de doutrina, eu sei, é o culto para crente esse aqui. Esse aqui é o culto que o crente se bota na linha. Tem alguém que quer se reconciliar ou receber uma oração? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sai, vem do teu lugar, vem, vem. Vem, pregador, eu quero me reconciliar. Não, só quero receber uma oração. Vem, vem aqui pra gente orar, vem. Vem aqui pra gente orar, vem pra gente orar. Isso aqui não é humilhação não, irmão. Humilhação é servir a Deus 20 anos e não entrar no céu, já pensou? Hã? Aí é vergonha, né? Vergonha, irmão, é ser crente anos e anos e anos e não subir. Já pensou? Isso aqui não é vergonha não. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Quem quer oração, vem pra cá pra frente agora. Doença, causa na justiça, vem pra cá, vem, 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 vem. Vamos orar toda a igreja, não só clamor, vem. Meu socorro vem de Deus, não paro
vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Toda doença vai quebrando, toda doença, toda enfermidade, vai dando vitória nas causas da justiça. Repreende o que não vem da tua vontade e derrama a tua glória na vida deles. Em o nome de Jesus, a tua glória. Lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus é minha Deus, eu oro pelos que salvação. reconciliam. Em nome de Jesus, se estava enfraquecida, reata a aliança com teus filhos. E se o Senhor voltar hoje, leva toda essa igreja para morar no céu, em nome de Jesus. Maravilha, irmão. Que maravilha, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que coisa linda, irmão. Muitos foram marcados aqui hoje. Glória a Deus. Quem puder pode ir para o seu assento adorando a Deus. Jesus chacoalhou alguns aqui hoje. Glória a Jesus. Que maravilha, pastor Valdir. É bênção de Deus, irmão. Glória a Deus. Rapidamente, vamos. Deixa ele aí adorando. É o momento dele, né? Deus bradou aqui, viu, igreja? Mas vamos colher.